Oi, gente, eu sou a Patrícia Deluna do canal Histórias Secretas para Pensar Fora da Caixa. Eu tô aqui hoje para fazer uma live rápida do Congresso de Arqueologia Bíblica Internacional. O congresso ainda tá para comprar, quem quiser comprar é só acessar e dar um Google na internet, vocês vão achar. Eu vou falar alguns tópicos da palestra do Dr. Rodrigo Silva do canal Evidências sobre traduções da Bíblia e expressões idiomáticas, texto e contexto, que eu achei fascinante, né? Mas é para uma questão de direitos autorais. Eu vou falar aí alguns tópicos, não tão aprofundando tanto quanto ele aprofundou e nem todos os tópicos que ele falou. Então, quem quiser saber mais, compra lá o congresso e assiste. Então, vou começar falando uma das coisas que eu achei mais interessantes que ele falou na palestra toda, é que profeta, Navi, significava o borbulhar das águas, ouvir o profeta seria escutar o borbulhar das águas. E achei como é bonita a questão da contextualização da língua, né? Porque quando você ouve um profeta, aquele que estaria trazendo a palavra de Deus, você teria que ouvir como quem escuta o borbulhar das águas, né? Você precisaria do quê para ouvir o borbulhar das águas, né? Então eu achei isso muito bonito, a questão do texto e contexto. E aí ele vai falar das traduções, das expressões idiomáticas. Por exemplo, ele dá um exemplo, se a gente fosse traduzir para daqui a 2000 anos e para diversas culturas a questão do João sem braço, agir como um João sem braço, como seria isso para outra cultura entender? Então esse é o desafio do tradutor. E aí ele vai citando várias versões de tradução que nós temos, a literal, a católica, a nova versão internacional, a King James, a equivalência dinâmica. Ele pega uma frasezinha para mostrar o que acontece nessas diversas traduções. Então vamos na literal. Atire o pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Vamos para a equivalência dinâmica. Empregue seu dinheiro em bons negócios, com o tempo você terá lucro. A católica, a generosidade tem recompensas. Jogue seu pão sobre a água, porque depois de algum tempo você o encontrará. Lembrando que para a teologia católica não existe Bíblia sem igreja, que na teologia católica eles consideram que essa interpretação da Bíblia é a correta, né? Aqui não falo de nenhuma religião, não estou fazendo nenhuma crítica, eu só estou colocando informações para que cada um chegue às suas próprias conclusões. Inclusive eu sou católica e eu acho também que acontece? Cada um, aqui é um canal para colocar perguntas, colocar informações. Às vezes as pessoas falam para mim assim nos comentários, você falou isso, você tinha que falar A, B, C, D. Olha, eu estou comentando coisas que eu acho interessantes, né? Não é resposta para nada, não é a verdade de nada, é para ajudar as pessoas a pensarem fora da caixa, para estimular as pessoas a procurarem suas próprias respostas, a lerem, a pesquisarem, né? E aí ele fala da questão da arqueologia como uma grande ferramenta de ajudar a tradução das expressões. Ele vai citar uma passagem em Gênesis, onde Deus fala a Moisés que ele precisaria, em que ele fala, deixa eu riscar o nome dessa nação e transformar vocês numa nação maior, né? Em que Moisés responde uma outra passagem para Deus, eu perdoo esse povo, risca o meu nome da história. E aí ele fala de uma questão que os arqueólogos descobriram, que no Egito, nessa cultura que Moisés fez parte, existia a ideia de que se você não fala o seu nome, não pronuncia o seu nome, você seria apagado até da eternidade, seria a morte eterna. Ele mostra, inclusive, muito interessante, a imagem da urna de funerária de Akenaton. E como os inimigos de Akenaton retiraram a parte onde estava escrito o nome de Akenaton. E aí fica mais fácil a gente entender quando Deus fala a Moisés, deixa eu apagar o nome dessa nação. E eu fiquei até me perguntando se realmente essa é uma maldição que aconteceu, porque o Egito foi realmente uma das maiores nações do mundo, e hoje é uma nação que está muito pobre, né? E com muitas dificuldades aí políticas, e é uma nação que não está mais entre as grandes nações do mundo. Também não é uma resposta que eu estou dando, é uma pergunta que eu estou fazendo. Quem tiver resposta, escreve aí nos comentários, né? Outra cena muito interessante que ele vai citar de Moisés é quando ele fala da questão de tirar os sapatos diante de Deus, né? É uma passagem que tem na Bíblia em que Moisés tira sapatos para entrar na presença de Deus diante da sarça ardente.
E aí ele cita essa passagem que depois se repete em Josué, e ele fala que descobriram, existe uma tese de que, não sei se é uma tese, mas assim, existem descobertas de que na cultura egípcia, quando você estava diante da presença de um Deus, você precisaria tirar os sapatos. E ele mostra, vocês agora dá uma paradinha no vídeo para vocês acharem essa imagem que eu vou citar, tá? Essa imagem eu não tenho como colocar aqui, mas vocês vão achá-la no Google, eu já achei. A paleta de Narmer, faraó da dinastia 1, a paleta das mais antigas do mundo, uma placa cerimonial do Egito. Então, acha aí, volta, enquanto eu falo, vocês vão olhar a imagem, tá? O faraó está descalço, o empregado, um escravo está atrás dele, segurando suas sandálias. Ele parece que vai castigar fisicamente uma pessoa, e o deus Horus está ali com um anzol na boca da pessoa, dando a entender o quê? Que haveria ali a presença do deus Horus e por isso ele estaria sem sandálias. Agora, uma interpretação minha, né? Eu acho que a placa, isso aqui é um adendo meu, ele não falou isso. Eu acho que o que a placa está mostrando que o Horus estaria ali com ele, castigando a pessoa espiritualmente, enquanto ele castigava a pessoa fisicamente. Então ele mostra essa coisa de que na presença de Horus ele estava sem sapatos. Mas por que Deus falaria isso para Abraão, que é de uma cultura, para Moisés, que é de uma cultura judaica? Moisés cresceu no Egito. E aí o Rodrigo Silva fala uma coisa que eu achei genial, né? Vocês me desculpem se tiver alguma coisa errada aqui nesses tópicos, porque são comentários meus, né? Não foi editado isso. O que ele fala? Que Deus precisava falar com Moisés de uma forma que Moisés entendesse que ele estava diante do sagrado. Então Deus fala, tira os seus sapatos, você está aqui diante do sagrado, diante de Deus, para que ele entendesse, porque ele tinha sido criado nessa cultura. Então, se Deus fala comigo de uma forma, com uma fala de outra expressão, de outra cultura, eu não entenderia. A nossa cabeça, ela não tem como, isso já é uma fala minha, tá? Ela não tem como absorver Deus, que é muito maior do que nós. Então, assim, Deus consegue falar de forma que cada pessoa entende. E aquela fala é uma fala que Moisés entenderia por fazer parte daquela cultura. E Josué também, porque é uma liderança que também está tirando o povo do deserto. Também conhecia aquela cultura, né? Deu continuidade ao trabalho de Moisés, né? Então procurem aí a paleta de Narnia. Aí outra coisa que ele fala, que eu achei muito interessante, uma passagem de Coríntios 4:7, que São Paulo fala: temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós, não nossa, né? É uma analogia em que nossa riqueza está dentro do nosso corpo, que é o barro, né? E aí ele explica o seguinte, que naquela época as pessoas tinham o hábito de pegar potes de barro, né? E colocar joias, ouro, dentro dos potes de barro, né? Que colocando aquilo dentro do pote de barro, eles enterravam aquele pote de barro para, eu acredito, aí já é uma visão minha, que esse enterrar em potes de barro fosse para proteger de assaltos, de roubo. E aí ele fala dessa analogia que era comum a Paulo por ele ser um homem desse século. E ele cita também uma passagem de Jesus, dos talentos, em que Jesus fala que uma das pessoas enterrou os talentos, né? Aí já é uma visão minha. Eu acho que Jesus quer falar, vocês enterram, uma analogia com vocês enterram riquezas, mas a riqueza que Deus dá, os talentos, não deve ser enterrada, né? E aí ele mostra uma coisa muito interessante, que é um vaso dos filisteus. Um vaso que tinha um coador embutido. E ele fala que era um hábito coar a cerveja. Para que estou aqui olhando, gente, são minhas notas que eu estou olhando. Porque era um hábito coar a cerveja. Para que a cerveja não viesse com moscas, não viesse com sujeiras, não viesse com bichos, né? Então, eles teriam esse hábito. E aí ele cita uma passagem de Mateus, se eu não me engano, Mateus 23, que agora eu não estou achando aqui nas minhas notas, né? Que ele é uma passagem que Jesus exorta contra os fariseus e ele fala, vocês coam a mosca, mas bebem, vocês coam a mosca, mas engolem o camelo. Vai lá, lê Mateus 23, você vai entender exatamente o que Jesus quis dizer, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha, Moisés, essa passagem de tirar a sandália que eu falei, Êxodo 3:5. E essa passagem em Mateus 23:24, né? Aí
fala uma outra coisa que eu achei muito interessante, que é um desafio grande da tradução, quando você tem numa língua palavras que não têm tradução em outras línguas. Agora eu vou dar um exemplo meu, saudades em português. Ele dá o exemplo de que, por exemplo, em inglês nós temos heaven, sky e paradise. Sky, céu atmosférico. Heaven, céu no sentido divino, no sentido do lugar onde habita Deus. E paradise, paraíso. E que em português a gente não teria heaven, a gente tem céu para os dois sentidos, né? Então existe quando você tem várias palavras na outra língua, você tem um desafio de tradução. E aí ele cita, por exemplo, tem um momento na Bíblia que você pode achar que a Bíblia se contradisse, porque em Números 23, 19, eles falam que Deus não é homem para se arrepender. Em Gênesis 6, 6, Deus se arrependeu de ter... então se arrepende Deus de ter feito o homem na terra. Ué, Deus não se arrepende, mas se arrependeu? Não. Existe a palavra shu, que é arrepender-se. E a palavra nahan, que é sentir um pesar por algo. É um suspirar profundamente, porque algo saiu diferente do que a sua expectativa, porque você foi frustrado, né? E ele termina falando uma coisa que eu achei mais interessante de todas. Eu acho que serve para qualquer pessoa de qualquer denominação que leia a Bíblia, né? A Bíblia, ele não é um livro normal, ele é um livro para você fazer uma leitura orante, uma leitura meditante, uma leitura com estudo, uma leitura em silêncio, né? Uma leitura com meditação, com oração. Para quê? Aí ele fala uma frase linda. Eu sempre falo sobre isso também, mas vou falar entre aspas, porque a frase dele foi muito bonita. Para que o espírito daquele que inspirou o livro esteja lendo no seu coração. Então é isso, gente. Eu achei muito legal a palestra. Quem quiser aí acessa Congresso de Arqueologia Bíblica Internacional, porque aí você vai poder ver a palestra na íntegra. Esses tópicos que eu trouxe aqui, ele vai aprofundar muito, né? Eu trouxe superficialmente, pela questão de direitos autorais também, e ele fala de várias outras questões de tradução e de expressões, né? Também recomendo esse canal Evidências, é muito legal. Aqui atrás de mim tem uma sugestão de uma série, A Bíblia Ontem e Hoje, também tem questões interessantes. E fiquem ligados aí, amanhã é o último dia que eu vou transmitir algumas palestras do Congresso que está rolando, e essa semana tem Histórias Secretas. Então, vai lá, se inscreve, toca o sininho, comenta, isso ajuda o canal a crescer, né? Para eu poder fazer mais vídeos, o canal precisa crescer. Então, se inscrevam no canal, toca o sininho para receber notificações. Quem quiser se inscrever na mailing para receber notificações, sagadebravos2@gmail.com, né? E fiquem ligados aí. Essa semana tem programa oficial do canal. Um beijo.